Olá pessoal, hoje nós vamos fazer mais uma gravação aqui desse vídeo que vai ilustrar bem o cálculo dos azimuths, coordenadas e irradiações. Agora nós estamos avançando um pouco mais. Então esse será o foco da aula de hoje de topografia, né? E nós vamos estar diretamente ligado a dois exercícios que vocês verão agora. Bom, aqui nós vamos fazer dois exercícios que vão fixar, né? Vão dar a oportunidade de fixar bem o que vem a ser o transporte de azimuths, coordenadas, não só nas poligonais, que são dos pontos de apoio topográfico, né? E em seguida das irradiações, ou seja, o que é dos pontos de interesse que vem a partir daqueles pontos implantados e materializados na poligonal. Tá? Então, é importante assistir esse vídeo para ter uma noção. Naquela apostila tem um material base e o exercício nós vamos estar aí. E nosso encontro será no dia de maio. Então, voltando aqui da nossa última aula, falamos sobre transporte de coordenadas em uma poligonal. Né? No caso, o exemplo lá foi uma poligonal bem fechada, uma poligonal aberta. Né? E a determinação de azimuth inicial a partir de coordenadas horizontais, ou seja, você tem dois pontos conhecidos, os dois pontos têm coordenadas, e através daquele cálculo do arco tangente, você chega no azimuth inicial. Tá? Isso é importante porque vai acontecer novamente nesse exercício agora que nós vamos fazer. Tá? Então, só recapitulando alguma coisa em relação à poligonal e ao ângulo de deflexão, né, nós temos aqui dois exemplos. Um exemplo mostra a poligonal aqui, tá? Uma poligonal, e os ângulos de deflexão, ó, de 0P para P1, virou para P2, deflexão para a direita, P2 para a direita, de P3 para P4 teve para a esquerda, e de P4 para P5, para OP, perdão, também para a direita. Né? Nesse caso aqui, só dois segmentos, ó, P1, P2 e P3, deflexão para a direita, P1, P2 e P3, um outro exemplo, deflexão para a esquerda. Aqui só para fixar um pouco a questão do azimuth, né, e das coordenadas. Né? Então aqui nós temos um azimuth, uma distância medida em campo, né, e aqui nós temos um azimuth da direção AB. Né? A projeção, né, em cima dessa distância que foi observada em campo, o eixo das abscissas vai me dar a variação em x, e a projeção no eixo das ordenadas vai me dar a variação em y. Né? Ou seja, a variação entre A e B é o produto, né, da distância observada vezes o seno do azimuth da direção AB. Enquanto a variação em y é essa mesma distância multiplicada pelo cosseno do azimuth AB, ou seja, formamos um triângulo retângulo. Né? E, ou seja, a coordenada do B ela é determinada em função da coordenada do A, sendo que ela é a coordenada do ponto A, tanto em x quanto em y, somada às variações em x entre A e B e y entre A e B. Tá? Isso é importante. Bom, aqui tem um exemplo que é o que? Nós temos um exemplo de irradiamento, de radiação, né? Que nós temos aqui um ponto P1, que é um ponto conhecido, ou seja, já tem coordenada conhecida, um ponto P2 também conhecido, e aqui nós temos uma direção de referência, né? Na qual nós vamos ter um azimuth de P1 para P2 conhecido. Então, o que ocorre? A partir desse ponto aqui, a estação foi ocupada com equipamento, com aparelho, e aí foi medido o ângulo, no sentido horário, até o ponto A, um ponto desconhecido. E nós temos que ter o quê? Fazer com que esse ponto A também tenha um azimuth conhecido, de forma que a coordenada do ponto A seja transportada a partir do ponto P1, das coordenadas do ponto P1, dessa distância aqui, que vamos colocar que está em vermelho, e nós vamos ter uma variação em x e uma variação em y em relação ao ponto P1. E isso é feito para vários pontos que vocês tiverem, como o exemplo aqui da figura. Você ocupa a estação, essa estação aqui, você tem uma orientação no 2,
e mede uma árvore, mede uma outra árvore, mede um canto de casa, mede uma quina de um meio-fio e tal, mede um outro detalhe e por aí vai. Tá? Então, a irradiação aqui é o exemplo dos pontos de interesse que você tem e todos eles vão estar vinculados às coordenadas, estarão vinculados às coordenadas deste ponto aqui no qual a estação foi ocupada. É um ponto que já tem coordenada conhecida, ou seja, um ponto dipoligonal, e a partir desse ponto dipoligonal, com a medida dos ângulos, você vai determinando todos os pontos de interesse. Aqui nós vamos ter um exercício, tá? E eu separei ele em duas partes. Qual é a primeira parte aqui? É fazer, a partir do ponto P1 e do ponto P2, todos dois com coordenadas conhecidas, o que você vai ter que fazer? Calcular o azimuth de P1 para P2. Né? E daí você tem o azimuth P2, P3, P3, P4. Tá? O que ocorre nesse caso? Primeiro, calcular as deflexões. Né? Tanto a deflexão aqui e a deflexão aqui à direita. Tá? E a partir disso, transportar esse azimuth inicial que vai ser calculado para as direções que você vai ter. E a segunda parte do exercício, ou seja, nós temos aqui um ângulo A, um ângulo B, e temos uma distância P2, P3 e uma distância P3, P4. Por que eu não coloquei a distância P1, P2? Porque não precisa. Tá? Mas se quiser calcular, você terá os elementos calculando a hipotenusa do triângulo retângulo formado. Tá? Mas o objetivo aqui é transportar a coordenada de P2 para P3, depois de P3 para P4. Essa é a parte inicial. E vocês veem aqui num detalhe que eu fiz, eu simulei uma ponte aqui, tá vendo? Um rio, né? Um curso d'água, e aqui você tem uma ponte e aqui você tem uma outra ponte. Que aí já é a segunda parte do exercício, que é determinar as coordenadas da ponte. Que seria o que está exemplificado aqui. Ou seja, a gente tem o ponto P2, que vai transportar a coordenada para o ponto 10 e para o ponto 11, e o ponto 12 e 13, que terão suas coordenadas transportadas a partir do ponto P4. Então, o que aconteceu? O equipamento ficou no ponto P2, fez uma orientação de referência, na direção de referência P1, e abriu um ângulo C, que é esse ângulo aqui de 341 graus, 46 minutos e 14 segundos, com uma distância, que é essa aqui em vermelho, de 121,101 metros. E o mesmo foi feito para o ponto 11, né, observando um ângulo D, e essa distância aqui de 93,677. Depois o equipamento foi para o ponto P4, orientou no P3 e abriu um ângulo E, um ângulo de 47 graus, 47 minutos e 30 segundos, o ponto 12, com uma distância de 132,399. E o mesmo foi feito para o ponto 13. Tá? Então, o que vai acontecer? Depois que determinar as coordenadas dos pontos P1, P3 e P4, será necessário pegar o quê? O azimuth de P1, de P2 para P1 e transportar o azimuth para a direção P2, 10, P2, 11. Mesma coisa de P4. Achar o azimuth de P4 para P12 e de P4 para P13. Feito isso, vai transportar a coordenada que calculou do ponto P4 para o 12 para o 13 e a coordenada que calculou antes, do que já foi determinada, já foi dada, aliás, de P2, transportar ela para o ponto 10 e para o ponto 11. Esse é o exercício que vocês vão ter que fazer, que nós vamos resolver isso em sala amanhã. Aqui é uma outra situação que é o exemplo da quadra. Tá? Isso aqui é os 4 cantos da quadra, tá? De cada quadra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isso aqui eu fiz o desenho no programa, peguei as distâncias, os ângulos e aquelas distâncias que todo mundo, nós já calculamos isso em sala, se eu não me engano. E aqui tem umas coordenadas. Isso aqui é uma outra abordagem que nós vamos fazer na aula amanhã. A partir dessas coordenadas, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que observar como foi determinado estes pontos da quadra. Será que essa quadra está formando um retângulo perfeito? Ou seja, aqui tem 90 graus, 90 graus, 90 graus, 90 graus aqui. Né? Aqui está dando o somatório de 360 graus, esses ângulos internos. Mesmo para o amarelo,
mesmo raciocínio com magenta, então isso que nós vamos calcular. E como é que nós vamos determinar isso aqui? Isso aí é um trabalho de análise um pouco mais complexo, né? Mas nós vamos fazer. Tá? Não vai ter nada de mistério. O que nós vamos ter que fazer em cima disso? Nós vamos ter que pegar cada uma dessas coordenadas aqui e calcular os azimuths das linhas horizontais, por exemplo, de 12 para 3, de 9 para 6, de 11 para 2, de 8 para 5, tudo já tem suas coordenadas conhecidas aqui. Né? E depois calcular as linhas verticais. E aí verificarmos como estão essas diferenças azimutais de um azimuth para outro, se vão chegar a 90 graus. Aqui tem a dica de como fazer isso, né? Você calcular as coordenadas das linhas horizontais de cada quadra, das linhas verticais e fazer a diferença dos azimuths para encontrar o ângulo interno da quadra. Tá? Então, até amanhã, até o dia 2 de maio, 9 horas da manhã, teremos isso aqui. Nosso encontro aí pela plataforma JITS. Obrigado.